do Meet a apresentação. Tá todo mundo conseguindo ver? E eu vou compartilhar aqui com vocês aqui no Zoom. Felipe, eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Tem dizendo que o anfitrião desativou o compartilhamento de... Só um minuto, só um minuto. Tá. Pronto, agora vai dar certo. Peraí. Tá dando não. Tu quer que eu passe para ti? Tu compartilha aqui? Manda aí por e-mail que eu faço aqui. Depois eu vou mandar aqui bem rapidão. Mandei. Vê aí se... Foi. Aí eu já vou começando aqui. Tá. Bom, gente, bom dia. Nosso tema será sobre ciência, né? Nós vamos tratar aí... tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Aqui no Meet também? Sim. Pronto. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ciência, tá? E ciência e religião, mais especificamente. Vamos ver como essas duas coisas se relacionam. Será que existe o conflito tão falado? Será que não existe? Como que nós podemos entender a ciência a partir da escritura, a partir da cosmovisão cristã? No nosso contexto atual, muito tem se levantado a respeito sobre qual o papel da ciência, a autoridade da ciência, se a ciência é incompatível com aquilo que a fé fala, com aquilo que o cristianismo fala, como ela consegue nos dar respostas, quais são essas respostas que ela nos dá. Então, essa série de perguntas tem se levantado e nós precisamos pensar a partir de uma cosmovisão cristã como que a fé se relaciona com a ciência, né? Como que a religião se relaciona com a ciência. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês é basicamente trazer alguns temas de relevância mais profunda, aí, de uma relevância mais visualizada no meio da sociedade, como a política, né? E agora a ciência, como uma questão do pensamento também, e entendendo todos esses temas à luz do cristianismo, à luz da revelação de Deus. Então, por que isso é importante? Porque nós precisamos entender que se Deus criou todas as coisas, a resposta que nós procuramos a respeito de todas as coisas que nos envolvem só pode vir daquele que foi o criador de tudo. Então, se ele criou todas as coisas e é Senhor sobre todas elas, nós precisamos entender aquilo que ele fala a respeito das coisas, né? Nós não podemos simplesmente separar a nossa vida entre o âmbito sagrado e o âmbito secular, né? Simplesmente essa divisão não pode acontecer, porque a criação como um todo, todos os aspectos que envolvem a criação,
dizem respeito a Deus, porque foi Ele que criou as coisas e foi Ele quem determinou as leis, né? A ordem criacional determinada por Deus. Então, não há nenhum aspecto da realidade que se encontre de uma maneira autônoma, né? Porque todos eles têm a palavra de Deus como centro, como aquilo que regula, aquilo que dá ordem, aquilo que dá estrutura. Então, hoje nós vamos falar sobre esse aspecto muito importante da humanidade, da criação, que é o aspecto da ciência, que é essa esfera da ciência, que muito nos ajuda, mas que desperta também muitas perguntas, muitos aparentes conflitos, né? Então, nós vamos ver essa relação, vamos fazer uma introdução aqui, digamos, a essa temática, tá? Felipe, conseguiu compartilhar? Cara, não chegou o e-mail. Não chegou? Deixa eu tentar passar aqui de novo. Vê se consegue pelo WhatsApp, se quiser, dá certo. Pelo WhatsApp, pronto. Pronto, chegou? Chegou. Beleza. Então, nós queremos começar falando de Cristo como o Senhor da ciência. Se nós entendemos que a criação do mundo e de todos os aspectos que envolvem o mundo são criados a partir da palavra de Deus, né? E Cristo é essa palavra de Deus, então nós, consequentemente, vamos entender que Cristo é Senhor da ciência e que nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como o apóstolo Paulo vai nos falar. Como nós lemos também, por exemplo, em Provérbios, onde a sabedoria ali ela é personificada e Cristo é essa sabedoria de Deus, né? O Logos divino, é o Logos de Deus apresentado ali por João em seu evangelho. Então nós começamos falando sobre esse texto de Colossenses 2, que fala assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, o que a Escritura nos revela aqui? A Escritura nos revela que existe sabedoria, existe conhecimento e todos eles estão ocultos em Cristo. Ou seja, nele residem todas as coisas. No capítulo 1 de Colossenses, o apóstolo Paulo já queria apresentar aos irmãos colossenses que Cristo ele era o primogênito de toda a criação, que através dele todas as coisas foram criadas e que ele era Senhor das coisas visíveis e invisíveis. Então o apóstolo Paulo está colocando aqui um pensamento teorreferente ou Cristo referente, onde todas as coisas partem de Cristo e todas as coisas convergem em Cristo. Então, mais para frente agora, ele vai falar sobre o conhecimento. O conhecimento não é algo que está simplesmente em nossa mente, como uma forma de expansão de Deus, mas o conhecimento todo está em Cristo. E é Ele quem disponibiliza esses pensamentos, esses conhecimentos e essa sabedoria. Então, lá em Provérbios, por exemplo, nós vamos entender que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, o conhecimento, a sabedoria, ela está ligada de uma maneira muito importante e uma maneira muito rígida a Deus, né? E principalmente a Cristo. Acho que saiu aqui, Felipe, teu compartilhamento. Vou botar de novo, é porque fechou o Zoom aqui, mas vou colocar novamente. Tá. Então, nós vemos aqui já no texto da Escritura que Cristo ele é o Senhor da ciência.
Ele é o Senhor do conhecimento. E através dele nós temos acesso a verdades da criação de Deus. Através daquilo que Deus revela, principalmente na sua escritura, nós temos acesso a esse conhecimento, acesso a essas verdades. Então, nós precisamos, a partir do conhecimento, a partir do entendimento de que Cristo ele é Senhor da ciência, nós precisamos ter uma abordagem não secular, uma abordagem distintamente cristã. Por que nós precisamos disso? Porque uma abordagem secular ela vai trazer vários problemas. Primeiro, porque ela não vai considerar a criação como criação. Ela não vai considerar a natureza como sendo uma criação. Ela vai considerar a natureza como sendo simplesmente um processo que aconteceu de uma determinada maneira. E aí vão surgir várias hipóteses, né? Várias teorias. E a partir disso vai se criar uma ciência em cima desse pressuposto e que em vários momentos, em determinados momentos, se verificará erros que poderão ser tidos aí como erros graves ou menos graves. Mas nós precisamos de um entendimento distintamente cristão a respeito da ciência, a respeito do conhecimento. Então, a ciência ela é um estudo sobre o discurso de Deus no mundo. Se Deus criou todas as coisas, né, fez ali a natureza a partir da palavra, a partir do seu discurso, né, a luz, a terra, os mares, os animais, tudo isso veio a existir a partir daquilo que Deus falou, e tudo que está relacionado a todas essas coisas, a ciência nada mais é do que o estudo do discurso de Deus na natureza, da sua criação. Então, esse entendimento já é um entendimento distintamente cristão, um pensamento não secular daquilo que seria a ciência, né? E aí nós temos, por exemplo, problemas relacionados ao entendimento secular. E aqui, quando eu falo secular, eu não estou querendo distinguir o sagrado do secular, tá? Como nós já falamos. Nós não queremos fazer essa distinção, como se existisse uma esfera secular e uma esfera sagrada. Não. Se Deus criou o mundo, a criação é boa, a criação é sagrada, porque foi Deus que criou todas as coisas. Mas quando eu falo um pensamento secular, eu quero falar desse tipo de pensamento em que acredita em uma determinada neutralidade religiosa da ciência, ou acredita em que o mundo ele não é mais do que o natural. Não existe algo transcendente, não existe fora dessa realidade vista, né, visível, que a gente pode apalpar, pode sentir, pode ver. Então, quando eu falo secular, são nesses termos. E por que um pensamento secular traz problemas para a questão da ciência e para o entendimento científico? Porque nós temos um exemplo do tecnicismo. O que seria o tecnicismo? O tecnicismo seria o entendimento mecânico da natureza, um entendimento onde nós vamos colocar a nossa fé, a nossa esperança totalmente na ciência. Nós vamos entender a natureza como simplesmente um aspecto para ser explorado, para ser tirado dali recursos, e não entendendo a criação como algo que deve ser vista como alvo do nosso cuidado, alvo do nosso processo intelectual, mas com critérios éticos. Então, um entendimento tecnicista da natureza vai causar todos esses problemas, vai colocar a sua esperança última na ciência. E quando a gente coloca a nossa esperança última na ciência, nós caímos em idolatria e nós caímos em diversos problemas. Aqui eu tenho um livrinho do Egbert Schirmer, que ele é dessa área de tecnologia, né? Ele é um engenheiro, mas ele é um cristão da tradição reformada e principalmente da filosofia reformacional, é professor também de filosofia e já foi, se eu não me engano, ou senador ou primeiro-ministro da Holanda. E ele tem esse livrinho aqui chamado Fé, Esperança e Tecnologia, Ciência e Fé Cristã em uma Cultura Tecnológica, onde ele vai trabalhar mais especificamente essa área da tecnologia, mas ele vai falar muito sobre a ciência.
E ele diz assim, ó, sobre a questão dessa mente tecnicista, né? Ele fala assim: a mentalidade técnica é uma mentalidade que busca o controle total. Tal mentalidade tem raízes na autonomia ou autossuficiência do pensador. Ela não reconhece as limitações e restrições do pensamento discutidos na sessão anterior, que era o que ele estava falando, em relação à não autonomia da mente humana, como ela não tem essa capacidade de ser uma mente totalmente abstrata de pressupostos e tudo mais. Aí ele fala: o motivo disso é óbvio. Tal mentalidade não contempla a realidade como criação. Ou seja, essa mente tecnicista, que é uma mente secular, ela não contempla a natureza como criação. Aí ele diz: mas ela enxerga, em vez disso, como uma realidade objetiva sobre a qual a humanidade é soberana e senhora. Então, um pensamento secular que não vai levar em consideração Deus e nem vai olhar para a natureza como criação, ela vai ter o entendimento de que a natureza é simplesmente algo objetivo, que é algo como que não tivesse relação nenhuma com o transcendente, com uma criação, objetiva simplesmente para a gente explorar, e a humanidade ela é soberana e senhora sobre essa criação. Então, se a humanidade é soberana e senhora sobre essa criação, ela determina o que deve ser feito com essa natureza. Ela determina quais são os passos a serem dados a respeito dos conhecimentos, a respeito do que se faz com o conhecimento científico, a respeito do processo de evolução, né, do conhecimento, de todo esse progresso que nós vamos apresentar, seja em um aspecto financeiro, né, de progresso financeiro, a partir das coisas que nós vamos conhecendo a partir da natureza, ou mesmo o processo intelectual de conhecimento, né, a busca pelo conhecimento colocado através da natureza. Então, todos esses problemas vão nos levar, por exemplo, a quê? A exploração da natureza sem nenhum tipo de restrição, né? Colocar a natureza como algo, objeto a ser explorado indescritivelmente, sem nenhum tipo de ética, né, relacionada a isso. Então, dessa forma, trazendo prejuízos para a própria natureza e para a própria vida do homem. Mas não só isso, pensamentos, por exemplo, relacionados à bioética. E aí você vai ter aspectos éticos muito importantes sendo tratados na questão da eutanásia, na questão do aborto, na questão de criação de androides, né, ou pessoas que são quase robôs, né? Metade robô, metade homem, ou os próprios robôs também. Então, todas essas características do pensamento científico, se não for levado em consideração o cristianismo, a criação de Deus, nós vamos ter problemas, como nós já apresentamos vários problemas, e nós temos esses tipos de problemas em nossas vidas e nas relações que nós travamos com a ciência, com a natureza e com a sociedade. E aí o Egbert Schirmer, ele fala, ele continua falando e ele diz o seguinte: a mentalidade técnica é ateísta. Só um minutinho, mamo. O que foi? Então deixa eu abrir aqui. Pronto. Aceitei aqui o reverendo Edmilson. Pronto. Então, o Egbert Schirmer, ele vai continuar falando assim: a mentalidade técnica, ou seja, o tecnicismo, é ateísta, excluindo assim os limites dados pela fé. Com a veneração religiosa da mentalidade técnica, eliminam-se todas as restrições. Então, se nós tiramos o aspecto criacional da natureza, se nós simplesmente entendemos a natureza como esse ser objetivo, né? Esse aspecto objetivo que não tem relação com criação, que não tem relação com Deus, que não tem relação com fé, nós tiramos todas as amarras, digamos assim, os limites dados pela fé, dados pelo cristianismo. Então, agora, nós podemos criar humanos, né? Entre aspas. Nós podemos determinar quem pode viver e quem pode morrer.
Nós podemos determinar várias coisas em relação a essas possibilidades técnicas que nós alcançamos com o pensamento e que, por a criação, né, não ser criação, ser simplesmente um aspecto objetivo, onde não tem relação nenhuma com o transcendente, com Deus, com nada desse tipo, nós é que determinamos o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, nós precisamos ter em mente que Cristo é o Senhor da ciência para nós sabermos quais são as suas ordens criacionais, quais são as suas leis que regem a ciência, que regem o conhecimento e que, em última análise, partem do próprio Cristo, esse entendimento do que seria a ciência, do que seria o conhecimento e a sabedoria. Então, ontem nós falamos, por exemplo, no nosso devocional da UMP, da criação como vista em estrutura e direção. A ciência, ela é dada por Deus como um aspecto muito importante da realidade. Essa estrutura da ciência, ela tem leis, que são as ordens criacionais, que já foram determinadas com a criação. Então, Deus, ao criar esse aspecto da realidade, ao dar, por exemplo, o mandato cultural para que o homem desenvolvesse a criação, ele já determinou leis que regem toda a ciência. Mas o que o pecado fez? O que a queda fez? Essa estrutura, ela é boa, mas essa estrutura, ela pode ser direcionada a um aspecto ruim. Ela pode ser direcionada a um sentido apóstata, a um sentido que não glorifica a Deus, a um sentido rebelde, né, daquilo que Deus já determinou através das suas leis. Então, um pensamento secular já não vai entender que a ciência é um mandato de Deus, né, para desenvolvimento, para o progredir da criação que Deus deu ao homem para que ele fosse um mordomo, mas vai entender o homem como sendo soberano e tendo total controle sobre essa natureza. E aqui nós poderíamos discutir sobre vários aspectos, tá? Problemas que já foram relacionados aí desde a época da modernidade e que os homens, ao entenderem a natureza como simplesmente um objeto e querendo se sobrepor como o Senhor soberano sobre a criação, tentando ser livre a partir do seu próprio pensamento, quando ele coloca a natureza simplesmente como um objeto a ser explorado, ele acaba caindo também na armadilha de ser um homem limitado e preso pela própria natureza. E aí vai surgir o pós-modernismo, né, digamos assim. Então, são vários problemas que são levantados por uma visão secular distinta de uma visão cristã. Mas nós precisamos ter, sim, e colocar isso muito forte na sociedade, de uma maneira muito forte, como uma voz mesmo a ser ouvida, que Cristo é o Senhor da ciência, como, por exemplo, Abraham Kuyper já fez, né? Quando ele foi primeiro-ministro da Holanda, pastor, escritor nos jornais. Kuyper, ele discutia muito acerca da ciência, da política e da fé. E Kuyper não via de maneira nenhuma a ciência como sendo distinta da religião e nem poderia ser. Para Kuyper, ela não poderia simplesmente ser distinta da religião. Felipe, pode passar aí o slide. E aí nós temos outro problema que se levanta, ou talvez dê origem ao próprio problema do secularismo, né, de uma ciência secular, que seria esse mito da neutralidade religiosa na ciência. Então, esse é o discurso majoritário, digamos assim, é o discurso que nós encontramos na academia, é o discurso que nós encontramos nas palestras e é o discurso também que nós encontramos em pessoas que nem estão ligadas à ciência, né? Nem estão ali trabalhando na academia, ou são professores, ou são estudantes. Esse pensamento parece que já está enraizado no coração e na mente das pessoas, de que a ciência, ela é distinta da religião, ou ela não tem nenhum aspecto religioso, né? Como a ciência fosse algo imparcial, ou seja, ela não leva nenhum pressuposto em conta, ela não leva os pressupostos das pessoas que estão trabalhando, ela é simplesmente método,
ela é reduzida a método. E os métodos são universais, não levam em conta aquilo que se crê, aquilo que se pensa, aquilo que está enraizado ali no coração das pessoas. Mas esse entendimento, na verdade, não passa de um mito. É impossível que as pessoas façam ciência, é impossível que as pessoas pensem ou mesmo estabeleçam métodos sem ter pressupostos, sem ter crenças anteriores ao próprio pensamento científico, ao próprio modo de se estudar. É interessante que isso daqui é mais comprovado, aliás, é mais visualizado nas ciências sociais, né? Então você vai ver aí diversas maneiras de pensar a respeito da política, a respeito da sociedade, a respeito da economia. Então você vai ver esses conflitos, né, de pressupostos que vão estar ali ligados a essas ciências sociais. Então é quase como se as ciências sociais fosse algo que, de fato, as ciências sociais vai levar mesmo os pressupostos e tudo, mas mesmo assim ainda existe uma neutralidade religiosa, nós não podemos pensar aqui a partir da religião. Mas nas ciências naturais, não. As ciências naturais são, exato, matemática. Não tem uma matemática cristã e uma matemática ateia, né? Não tem uma física cristã e uma física ateísta. Nós não podemos ver isso. Mas isso é um engano que nós caímos e muitas vezes nós vamos sustentar esse tipo de pensamento porque já fomos atingidos pelo secularismo. Então, Agostinho falava, e aí aqui a gente voltando para entendermos um pouco por que essa neutralidade religiosa não passa de um mito, nós vamos voltar para Agostinho de Hipona, quando ele falava que nós precisamos crer para entender. Então, Agostinho, ele tinha uma plena convicção de que o nosso entendimento das coisas, a nossa maneira de pensar, todo o nosso raciocínio, a nossa epistemologia, a nossa cognição, ela não estava separada da fé. Na verdade, a fé era um aspecto muito importante para se pensar e se pensar corretamente, se pensar de um modo verdadeiro acerca das coisas. Então, Agostinho ele vai falar nesse crer para entender. Ele vai falar que, a menos que nós creiamos, nós não compreenderemos, ou pelo menos não compreenderemos de uma maneira plena, de uma maneira verdadeira. Então, desde Agostinho, essa questão da fé como sendo um pressuposto ali para se pensar a respeito das coisas, para se falar a respeito das coisas, ela já é visualizada e ela já era discutida. E isso ele não vai falar simplesmente porque ele era um cristão. É claro que isso vai ser mais importante porque ele vai ter um pensamento cristão a respeito disso. Ele vai ter um pensamento baseado nas escrituras a respeito da fé movendo aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós compreendemos. Mas ele também vai olhar para os filósofos gregos, para os pré-socráticos, né? Ali, toda a filosofia grega, ele vai analisar os seus pensamentos, as suas formas de determinar o que é verdade, o que não é, e ele vai ver que muito das coisas, ou todas as coisas que os filósofos gregos pensavam, eles pensavam a partir de uma fé. Eles pensavam a partir de pressupostos. Então, não é verdade que a filosofia grega ela era totalmente distinta de uma fé. Ela pode não ser colocada a partir de uma fé mais visível nos termos de cristianismo, islamismo, judaísmo, mas ela tinha fé. Ela tinha fé nos deuses, ela tinha fé em um mundo transcendental, de um certo modo, ela tinha a noção de um mundo real e um mundo numérico, digamos assim. Então, todas essas coisas moviam, esse tipo de religiosidade movia o pensamento dos gregos, eram pressupostos que os gregos carregavam e que determinavam, no final das contas, a maneira como eles chegavam às suas verdades, né? Aos seus entendimentos. Então, Agostinho visualiza isso não só no seio do cristianismo, na escritura, na revelação de Deus, mas ele presta atenção também no tipo de pensamento dos homens. Os homens estão pensando a partir da sua fé. Eles estão tendo um certo tipo de compreensão a partir dos seus pressupostos, a partir daquilo que já está enraizado nos seus corações e que vai determinar a maneira como eles pensam
a maneira como eles filosofam, a maneira como eles trazem a ciência à tona. E aí muitos dos secularistas vão ter a ideia ali de Tales de Mileto como sendo aquele que rompe com um tipo de fé, alguma coisa desse tipo, né, com um tipo de religião. E eles vão ter o Tales de Mileto como sendo esse marco aí, como sendo esse símbolo da quebra entre a ciência e a religião, da ciência sendo liberta da religião. Mas isso não é verdade. Se vocês estudarem ou lerem os escritos de Tales de Mileto, vão ver que a sua forma de pensar, aquilo que a gente chama de filosofia natural, né, que era chamado na época, está totalmente imbuída em pensamentos religiosos de deuses e de realidades transcendentais, que você vai ver que tudo aquilo movia o seu pensamento, movia a sua forma de pensar. Então, esse mito da neutralidade religiosa na ciência não é algo que agora nós estamos libertos das amarras da religião. Não é verdade que nós podemos ter um tipo de pensamento fora dos nossos pressupostos, fora daquilo que a gente crê de coração. Outro pensador muito importante para a gente ter uma noção real desse mito da neutralidade religiosa é Herman Doivers, que foi um holandês ali contemporâneo de Abraham Kuyper, logo depois, né, que Abraham Kuyper morre. Ele se torna o pai, digamos assim, da filosofia reformacional, do pensamento reformado, de uma filosofia cristã genuína. E aí Doivers ele vai ser totalmente influenciado por Agostinho de Hipona e Calvino também. E aí Doivers ele vai visualizar no mundo, né, na sociedade, aquilo que ele chama de motivo base. E esses motivos base são justamente essa fé que Agostinho falava, né? Essa raiz religiosa do homem. Então, Doivers ele vai ali discutir muito com Kant, né? Com a filosofia de Kant, que estava colocada ali no meio filosófico como sendo muito forte. E ele vai dizer que Kant ele não foi profundamente além do que aquilo que ele tinha proposto desse pensamento teórico neutro, né? Ele diz que Kant não foi profundamente, não foi até o limite do que seria essa autonomia da razão, né? Ele não visualizou isso muito bem. E ele vai dizer, não, a razão ela não é autônoma, ela nunca pode ser. Por quê? Porque o homem ele é um ser religioso. Existe uma raiz religiosa nele. E essa raiz religiosa, ou ela está firmada na religião verdadeira, em Deus, no Deus verdadeiro, ou ela está orientada por um motivo base apóstata, né? Por um motivo base rebelde ao motivo base da Escritura, à cosmovisão cristã. Então não há como ter um meio termo aí. Ou você tem uma cosmovisão cristã, uma raiz religiosa que está baseada naquilo que a Escritura fala, ou você tem outros tipos de raízes religiosas, mas você sempre vai ter essa raiz religiosa, você sempre vai ter esse entendimento religioso que vai determinar a maneira como você vai fazer ciência, a maneira como você vai entender as coisas e vai estudar as coisas, né? Então, Doivers ele visualiza, a partir de Agostinho, a partir de Calvino, esse motivo base, e aí ele vai identificar vários motivos base, vai ter um livro dele falando só sobre esses motivos base, e ele vai identificar essa raiz religiosa no homem, o homo religiosus, né? Aquele homem que é movido pela religião, movido por uma crença que está em seu coração e que é pré-teórica, né? Ela é abaixo da teoria. A partir dela que as teorias vão surgir. E aí, para a gente não ficar aqui só nos cristãos, né? Como se simplesmente os cristãos falassem que existe essa raiz religiosa e aqueles que não são cristãos simplesmente não acreditam nisso. Nós temos outro exemplo aqui, que é um cientista muito importante, contemporâneo de... ele vai ser contemporâneo do... Agora esqueci o nome do cientista, mas depois eu me lembro. Esse cientista vai ser muito importante, que é Michael Polanyi. Não é tão conhecido aqui no Brasil, mas ele vai ter um pensamento muito importante. Ele não vai ser só um cientista, né? Ele trabalhava mais na área da química, mas ele vai ser um filósofo da ciência, ele vai ser um filósofo ali
dos pensamentos que estavam da sua época. E Michael Polanyi, ele vai desenvolver aquilo que ele chamava de conhecimento pessoal. O que seria esse conhecimento pessoal, né? Esse conhecimento pessoal, ele estava baseado em uma espécie de triângulo, né? Em 3 pontas. Tinha o aspecto tácito, que ele vai falar, o conhecimento tácito, que era como se fosse esse conhecimento pré-teórico que Doiverd fala. Michael Polanyi vai falar que existe o conhecimento tácito. E aí até aquela frase bem conhecida que é: eu sei mais do que eu consigo explicar. Ou seja, existe algo anterior no meu coração, anterior à minha razão, que eu não consigo passar de uma maneira, às vezes, inteligível ao meu público, àquilo que eu escrevo, àquilo que eu ensino, que eu sei, mas não sei explicar. Esse é o conhecimento tácito. Ou seja, são os pressupostos que eu carrego, os pressupostos que foram formados pela minha vida como um todo, por aquilo que eu visualizei, por aquilo que eu vivi, por aquilo que eu aprendi em determinado momento, pela minha região onde eu nasci. Então, todos esses fatores vão ser colocados ali no conhecimento tácito, né? E aí ele vai falar dos fatores objetivos e fatores subjetivos. Então, esse conhecimento tácito, ele está ligado mais ao meu subjetivismo, né? Aquilo que eu tenho de subjetivo em mim, mas que não deixa de ser real, que não deixa de ser levado em consideração quando eu faço ciência, quando eu vou para um laboratório e estudo sobre determinadas coisas. E aí ele vai falar sobre os fatores objetivos, que aí já são os meus fatores intelectuais ali, de teoria, de fazer síntese e antítese, de entender as coisas, e o próprio objeto. Então, seria esse triângulo do conhecimento tácito, sendo os meus pressupostos, dos meus fatores objetivos, que são a minha própria maneira de fazer a ciência, de conhecer, de falar, de estudar sobre as coisas, e o objeto em si, que vai ser estudado. Ou seja, ele levava em consideração não só os meus pressupostos, mas ele levava em consideração o objeto. O que seria esse objeto? A criação. Então, a criação, ela tem algo a exprimir. Ela nos dá uma inteligibilidade daquilo que ela é. Por que que eu sei que isso é um livro? Por que eu conheço isso daqui? Porque a criação, ela está feita de certo modo em que a minha mente consegue captar o que é isso daqui. Consegue captar o que é uma árvore. Consegue captar o que é o mar, o que é a água, o que é sólido. Então, ele vai levar em consideração não somente os pressupostos, mas a própria criação. Embora ele não falasse nesses termos, até porque ele não era cristão, né? Então, Polanyi, ele vai ter esse pensamento muito forte do seu conhecimento pessoal, daquilo que ele chamava de conhecimento pessoal, que estavam baseados em fatores objetivos, subjetivos e do objeto. E não só isso, Polanyi também foi influenciado por Agostinho. Apesar dele não ser cristão, ele foi sim influenciado pelos pensamentos e escritos de Santo Agostinho. Então ele carregava também o caráter fiduciário do conhecimento. Ele acreditava que a fé, ela movia sim, como um aspecto do subjetivismo, dos pressupostos, ela determinava a forma como eu faço a ciência. Portanto, Polanyi, ele vai ter uma discussão muito grande sobre como o Estado deve se manifestar acerca da ciência, né, da liberdade que nós devemos ter no ambiente da ciência, porque ele vai falar que, por exemplo, ele foi um crítico muito forte do próprio comunismo, e aí ele levava em consideração que a fé comunista, né, essa fé comunista, ela determinava um tipo de ciência que era doentia, que estava ali debaixo do Estado, de um Estado tirano, e que, através dessa fé, né, desse tipo de fé, a ciência era movida a um lugar obscuro, a um lugar onde coisas ruins aconteciam. E as amarras que eram dadas por essa fé e que formavam o pensamento científico daqueles cientistas que estavam nesse contexto gerava catástrofes, geravam problemas. E aí ele vai discutir também sobre isso. Então nós temos aqui Agostinho, Doiverd e Polanyi falando que a neutralidade religiosa simplesmente é um mito, não pode ser acreditada.
Portanto, quando alguém disser assim, a religião não tem nada a dizer sobre a ciência. Agora você já sabe que, na verdade, esse tipo de pensamento já é um tipo de pensamento religioso, né? Já é baseado em uma religião secular, digamos assim. Pode passar, Felipe. E aí aqui eu queria falar um pouquinho, já caminhando daqui a pouco para o final, falar sobre esse conflito. Existe, de fato, um conflito histórico e intelectual entre a ciência e a fé, entre a ciência e a religião, ou não? Aqui nós temos a foto aí do Galileu sendo inquirido, né? E aí, esses dias vai sair um livro muito importante pelo Cristãos da Ciência, em parceria com a Thomas Nelson, que é um livro que fala sobre esses conflitos, né? Esses mitos da ciência e da religião. Por exemplo, esse dito aí de Galileu, né? Galileu vai, inclusive esse é o título do livro, né? Galileu vai à prisão. E Galileu aí sendo inquirido pela igreja, pelos padres, pelo clero, e como se Galileu representasse aí a ciência, né? E a progressão da humanidade, né? O processo evolutivo da humanidade, e o clero como se representasse o obscurantismo, o pensamento conservador, né? Que não deixa aparecer aí o progresso da humanidade. Mas, na verdade, não se trata disso. Por exemplo, a gente está pegando aqui esse caso, mas tem outros diversos casos. Não se trata de um conflito entre a fé, entre a religião e a ciência. Na verdade, o que existiam eram conflitos dentro da própria igreja, existiam conflitos dentro do próprio campo da ciência, né? Nunca se teve, por exemplo, uma unidade total, plena, entre os cientistas e nem menos ainda na esfera da igreja, dessa unidade total, né, onde todos pensam do mesmo modo. Não existia isso. Sempre houve conflitos, não entre a ciência e a religião, mas conflitos de interesses, né? Interesses das pessoas. E era isso que fazia com que, por exemplo, Galileu fosse inquirido, digamos assim. Né? Não se trata assim, de se a gente fizer isso, nós vamos estar reduzindo. Né? Mas esse pensamento foi dado por dois pensadores aí que trabalharam a história da ciência, que ficaram bastante conhecidos na academia e que até hoje deixaram seu legado, falaram sobre vários mitos aí, mas nós já temos obras muito melhores e mais profundas historicamente que vão tratar sobre esses aparentes conflitos, que na verdade não são, e vão desmistificar todas essas falácias que eram colocadas a respeito da ciência e da religião. Então, um pouquinho para a gente entender sobre esse conflito, um historiador, né, um cientista muito importante que vai falar sobre isso é Peter Harrison. Tem um livrinho dele já traduzido em português, que é o que deu o título até essa aula aqui, que se chama Os Territórios da Ciência e da Religião. Nesse livro, basicamente, Peter Harrison ele vai trabalhar sobre os aspectos históricos dos aparentes conflitos que existia entre religião e ciência. E o que ele vai trazer para a gente? Ele vai trabalhar sobre como era entendida a religião anteriormente ao período moderno e como que a ciência também era entendida. Então, esses termos, eles tinham outras conotações, por isso é impossível a gente dizer que existia um conflito histórico entre a ciência e a religião. Porque a religião, ela não era entendida como nós entendemos hoje, influenciados aí pelo modernismo, por Descartes, né? que é o pensamento de a religião se resume à crença. E a crença, por seu modo, ela é entendida como diversos entendimentos do que eu tenho da vida. Mas, antigamente, religião, ela era vista como virtude. Não era vista como um monte de crenças que eu tenho acerca da realidade. A verdadeira religião, por exemplo,
como nós vemos na Escritura, quando Tiago fala a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? O que ele está dizendo com aquilo ali? Ele não está dizendo que a religião cristã é simplesmente cuidar dos pobres e das viúvas. Ele está dizendo que a verdadeira piedade, uma piedade que parte daqueles que são transformados por Deus, é de ter essa religião, é de ter essa virtude, é de ter essa piedade. E essa piedade vai gerar um coração que cuida das viúvas e dos órfãos. Então, o pensamento antigo, né, dos filósofos gregos antigos era todo baseado nisso. Religião eram virtudes, a ciência era um hábito. Ciência era hábito. Então, o que eles pensavam acerca da ciência? Eles pensavam que a ciência não era para todas as pessoas. Existiam aqueles que iriam ter hábito científico, ou seja, o seu próprio processo de entendimento não era simplesmente para ter algo útil para gerar para a humanidade, mas, em primeiro lugar, era um hábito que iria gerar virtude nele. Ou seja, se eu sou um cientista, eu não sou um cientista baseado em um utilitarismo. Eu não estou indo em um laboratório simplesmente para aprender sobre uma coisa, para gerar um benefício para as pessoas e gerar dinheiro. Não. Em primeiro lugar, a ciência era vista como uma virtude, como algo que iria melhorar como ser humano. Então, é impossível dizer que ciência e religião existiam esse conflito porque os termos utilizados, o entendimento utilizado pela palavra religião e ciência eram outros, eram virtudes, eram hábitos que eram colocados ali. E os dois estavam, de certa maneira, distintos, mas não em conflito. Eram duas esferas distintas. Você tinha o campo da ciência, você tem o campo da religião, e as duas coisas cooperam para gerar um homem mais íntegro, para gerar um homem mais virtuoso, para gerar um homem mais piedoso. Então, esse era o entendimento, principalmente até ali a Idade Média, e depois da Idade Média, principalmente com a Reforma, né, com o Iluminismo, todos esses pensamentos eles foram mudando, e aí acabou colocando a ciência e a religião como duas esferas que estão em oposição, mas que historicamente isso não faz nenhum sentido, isso não faz razão de pensarmos que existe conflito entre essas duas esferas. Na verdade, o que existe é cada uma tem o seu campo. A ciência ela não pode responder coisas que só a religião vai responder. E, em contrapartida, a religião, como a gente coloca assim, como virtude, ou até mesmo com um pensamento mais atual de religião, ela não vai, por exemplo, a Bíblia ela não vai dizer que a água é H2O. Não é o papel da Bíblia dizer isso, né? Nós não podemos ir à Escritura atrás dessa informação, porque ela não se propôs a isso. Mas a ciência, sim. Nós vamos olhar a água e nós vamos olhar outros aspectos que compõem essa água, como é que ela é formada e tudo mais. E isso só se dá porque Deus fez o mundo de uma maneira inteligível. Deus fez o mundo, a sua criação, de uma maneira que a nossa mente tem acesso às verdades da própria criação. Pode passar aí, Felipe. Então, não existe esse conflito nem histórico e nem intelectual entre a ciência e a religião, entre a ciência e a fé. E aqui, para nós finalizarmos, eu queria falar sobre a importância do cristianismo e a importância da liberdade da ciência, que só vamos poder contemplar, e eu diria até assim, só vamos ter, de fato, uma ciência neutra, né? Uma ciência secular, digamos assim, se tivermos um pensamento cristão. Então, qual que é a importância do cristianismo para a ciência? São diversos benefícios que o cristianismo vai gerar aí para o entendimento científico mais verdadeiro, mais completo, e que gera benefícios não só para a pessoa que está fazendo ciência, mas como para a própria humanidade. A própria ciência, ela nasce no berço cristão. Ela nasce na Europa, ela nasce em uma Europa cristianizada. Ela vai nascer de pressupostos cristãos. É claro que na história do mundo sempre houve ciência, tá?
sempre houve uma maneira de se entender, de pensar, de gerar tipos de pensamentos, gerar conhecimento. Nós vamos ver isso na própria escritura, né? De Moisés ali no Egito, de Daniel lá na Babilônia. Então, nós vamos ver a ciência já apresentada na civilização, na humanidade, desde sempre. Só que a ciência, como nós conhecemos hoje, desse modo de pensar, desses métodos, desse desenvolvimento que nós vamos conhecer tecnológico, né? E não só tecnológico, mas em todos os aspectos, nasceu do cristianismo, nasceu na Europa. Só pôde florescer de um modo pleno, né? De um modo verdadeiro, sim. Deixa eu passar aqui quando eu te passar. De um modo verdadeiro, no cristianismo, a partir do cristianismo e a partir de pressupostos cristãos. E quais seriam esses pressupostos cristãos? Primeiro, da própria questão da criação. Se você for analisar, por exemplo, pensamentos orientais acerca da criação, de religiões orientais, você não tem um florescimento forte da ciência como nós temos hoje. Por quê? Porque eles entendem a criação como uma espécie de panteísmo, onde esse panteísmo eu não posso explorar a natureza porque ela é uma divindade. E se ela é uma divindade, se ela está misturada com Deus, eu simplesmente não posso ter acesso a essa criação porque ali eu estaria fazendo uma espécie de blasfêmia, né? Entre aspas, né? Eu iria estar tentando estudar a própria divindade e a partir disso eu não posso. Então, a noção de criação, de que a criação é distinta de Deus, que ela é algo que Deus fez, já me dá a possibilidade, não só de estudá-la, mas como saber que existe ordem nessa criação. Eu não posso estudar algo que não tem ordem, que eu, por exemplo, sei que 2 mais 2 sempre vai ser igual a 4. Mas se eu tiver algo, um entendimento de que não existe ordem na criação, eu não vou poder levar esse tipo de entendimento de que 2 mais 2 é 4 para sempre, porque simplesmente não existe ordem. Então, 2 mais 2 é igual a 4 hoje, mas amanhã pode não ser, porque não existe ordem. Mas a partir do cristianismo, nós temos a noção de criação e nós temos a noção de ordem, das leis que foram dadas por Deus e que são regidas por Ele, e que Deus é imutável, portanto, as suas leis serão imutáveis, porque é Ele quem sustenta essas coisas. Então, só pode nascer o entendimento real, um estudo real, nascendo aí do cristianismo. Mas não só isso, temos outras doutrinas, como, por exemplo, a Imago Dei, onde um aspecto muito importante no homem é a sua própria racionalidade, a sua própria característica de ser um ser que cria as coisas na natureza, a partir da natureza, a partir daquilo que Deus deu. Então, aspectos de Deus ali são colocados no homem, né? São comunicados ao homem. Claro que não todos, mas alguns aspectos, porque Deus fez o homem à imagem e semelhança. Nós não temos a certeza do que seria essa imagem e semelhança, mas nós podemos entender que todos os aspectos que correspondem ao homem estão ligados a essa Imago Dei. Então, a sua própria maneira de pensar, a sua própria maneira de criar as coisas estão partindo de uma ideia de Imago Dei, de imagem e semelhança de Deus. Então, outro aspecto muito importante para o florescimento da ciência é entender o homem como imagem e semelhança de Deus. E até mesmo, não só para gerar o seu tipo de pensamento, como para gerar uma ética para a ciência. Porque se o homem é imagem e semelhança de Deus, eu não posso simplesmente profanar um ser humano, como aconteceu no nazismo, onde experiências científicas eram feitas em seres humanos que eram considerados de uma raça inferior ou eram considerados inumanos, né? Quase que não eram humanos. Mas a Imago Dei, ela vai dar tanto a certeza para a gente de que nós poderemos sim compreender as coisas, como vai nos dar uma ética baseada em que eu não posso matar uma pessoa para fazer experimentos científicos, eu não posso gerar uma ciência que destrua as coisas, que mate as pessoas. Então, tudo isso vai ser um benefício que vai partir do cristianismo e só teremos uma ciência bem feita a partir disso. E não só isso, outro aspecto muito importante que o Alvin Plantinga trabalha aqui nesse livro dele, Ciência, Religião e Naturalismo,
que ele fala a seguinte coisa. Ele diz assim: para que a ciência seja bem-sucedida, portanto, é preciso haver uma compatibilidade entre nossas faculdades cognitivas e o mundo. O que ele está querendo dizer? Que isso aqui é muito importante. Para que a ciência seja bem-sucedida, é necessário que exista uma compatibilidade entre o meu pensamento, entre a minha razão, entre a minha mente e o mundo, né? Entre a minha cognição e o mundo. Gente, só um minutinho aqui, que não sei se a Bia está assistindo aqui, se a Bia estiver assistindo. Bia, está tocando o interfone aqui. Atende aqui, por favor. Então, é importante que a ciência só vai ser bem-sucedida se o mundo for compatível, existir uma compatibilidade com a minha mente, com a minha cognição. E é isso que a criação vai fazer. É isso que vai partir de um pensamento cristão. Porque, por exemplo, se o mundo não existisse luz, eu simplesmente não conseguiria ver. E essa luz, ela é totalmente compatível com o meu olho, né? Que eu consigo ver as coisas, que eu consigo determinar o que é, o que não é, as cores e tudo mais. Então, o mundo, como sendo criação de Deus, foi colocado, e isso a evolução não pode responder de uma forma total e plena. Ele vai até falar isso aqui no livro, mas para não esticar, nós não vamos falar, que somente essas doutrinas cristãs, elas têm capacidade de desenvolver uma ciência verdadeira, que gere aí benefícios, não só para a pessoa, como um hábito mesmo científico, hábito mesmo cognoscível e uma humanidade mais íntegra. Não só isso, como vai estabelecer regras, né? Vai estabelecer leis que vão me dar parâmetros para eu saber quais são os limites da ciência, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que seria prejudicial para mim e para os outros e o que seria benéfico para mim e para os outros. E por último, a liberdade da ciência não pode nascer, e de fato ela nunca vai nascer, se nós não tivermos um entendimento cristão acerca da ciência, acerca das esferas, dos aspectos que Deus criou. Quando nós falamos aqui sobre a política, nós falamos justamente dessas soberanias de esfera. E aqui nós trazemos também sobre isso. Só no cristianismo nós vamos ter a noção de que a ciência, ela não pode estar debaixo da autoridade do Estado, por exemplo, debaixo da autoridade da igreja, por exemplo, mas ela está debaixo da autoridade de Deus. Então, ela é uma esfera autônoma. Ela tem as suas próprias leis que foram dadas por Deus para ela. Ela tem o seu próprio regimento. Ela deve ter as suas próprias maneiras de trabalho. É claro que ela vai conversar com as outras esferas. É claro que ela vai conversar em determinado momento com o Estado. É claro que ela vai, em determinado momento, conversar com a igreja. Então, todas essas coisas geram aí uma liberdade para a ciência, onde ela possa florescer, se desenvolver de uma maneira correta, porque é em Cristo que nós vamos ter uma noção de ciência verdadeira, porque foi Ele que criou a ciência e nos deu como forma de sermos seres que respondem ao seu mandato cultural, desenvolvendo a sua criação, criando coisas para a glória de Deus, né? Então, aqui foi só uma introdução, tem muito material hoje que a gente pode estudar sobre isso. Então, para aqueles que estão na universidade, não se sintam constrangidos quando alguém simplesmente disser assim para você: religião não tem nada a ver aqui com o que a gente estuda. Saiba, se aprofunde na área que você estuda, para que você simplesmente não fique calado, né? Faça perguntas inteligentes acerca da ciência que você estuda, e como se relaciona se simplesmente não existir, ou existir aquele mito da neutralidade religiosa, né? Como que nós vamos trabalhar sobre isso? Eu lembro que uma vez foi uma oportunidade muito importante que eu tive quando eu estudava administração na universidade, e foi o tema que nós iríamos apresentar, iria ser um seminário, era o tema da ética nas corporações, a ética nas empresas.
E aí foi interessante porque eu levei justamente o entendimento reformado, né, de como Deus estabelece as diretrizes para as empresas, para esse aspecto econômico, empresarial, e que simplesmente um entendimento secular não dá jeito. Não tem como uma ética ser plena se eu tiver simplesmente uma noção de liberdade econômica, né? Da mão invisível lá de Adam Smith. É importante, sim, para o florescer das empresas, mas ela não vai responder totalmente aos aspectos éticos. E nem muito menos se eu colocar do outro lado, né? Um aspecto comunista a partir, ou socialista, a partir das empresas, onde o Estado é que vai determinar o que é certo e o que é errado. E aí, a partir daquilo que ele manda você desenvolver ou não, é que as empresas trabalhariam. Também não daria certo. Então, a única forma de entender é a importância da religião para nós trabalharmos a respeito da ética nesse campo. Isso é só um exemplo, tá? Tem vários outros. O cristianismo não se resume simplesmente a uma ética na ciência, na física, na biologia ou onde quer que seja. O cristianismo tem respostas muito profundas e perguntas muito profundas para fazer também para a nossa sociedade. Certo? Então, pensando um pouquinho nessa introdução aí de uma cosmovisão cristã, religião e ciência, entendendo a partir da escritura como que se dá essas relações, e muito importante para os nossos tempos, onde as coisas são compartilhadas assim. Eu já vi diversos posts aí, diversas colocações e matérias sendo colocadas aí da ciência, né? Que a ciência tem que ser liberta aí da religião, e que é por isso que o iluminismo deu a liberdade, é a ciência que vai nos salvar, por exemplo, de uma pandemia. E já vi tanta bobagem sendo falada de pessoas que realmente não entendem sobre esse assunto, nem entendem como a ciência era se dada na Idade Média, né? Chamam Idade das Trevas, mas de fato muita coisa foi feita na Idade chamada das Trevas, coisas que hoje a gente nem consegue mais fazer. E é importante nós entendermos isso para não somente termos a nossa fé edificada, como podermos ajudar as pessoas a entender um pouco melhor sobre esse assunto e não sermos tratados assim como total ignorantes naquele assunto. E você também não achar que a sua fé só está restrita àquilo que você faz na igreja e que todo o seu trabalho, todo o seu estudo, ele não tem relação nenhuma com a sua fé. Na verdade, tem uma relação bastante próxima, impossível de ser dissociada. Não podemos dissociar a nossa fé daquilo que nós compreendemos, e, como dizia Agostinho, nós só vamos compreender de fato se nós crermos. Amém? Amém. Thalisson, o Milton levantou a mão aqui. Acho que ele tem alguma pergunta ou então alguma colaboração. Aí ele quiser falar, ele pode pegar o microfone e aí Ok, ele pode falar. beleza. Estamos escutando? Sim. Sim. Bem, eu sou professor de Química, então eu sou um homem da ciência e já há mais de 20 anos. E eu comecei cedo, viu? Comecei cedo. E também sou um religioso. Desde que eu nasci, a minha história, a Igreja Presbiteriana da Aldeota foi organizada em março, e eu nasci em abril e eu nasci em novembro. Então nós temos a mesma idade. E eu trago aqui, faço o caminho contrário, né? A gente, muitas vezes, como religioso, a gente tem a tendência a ter um vetor ideológico da religião, verdades da religião, para a ciência. Mas a ciência tem uma grande contribuição para a religião. Sim. Certo? A ciência, ela é uma atividade metodológica. Aí eu vou só recapitular aqui o método científico e vocês vão perceber onde é que eu quero chegar. O método científico tem as seguintes etapas: a observação,
a hipótese, o experimento, é uma das etapas do método científico, uma coleta de dados a partir desse experimento. Se eles tiverem uma regularidade, a gente estabelece uma lei. Se ela for depois comprovada com outros, nós temos uma teoria e aí então se elabora um modelo. Mas o que eu queria destacar, meu nobre professor Hightech Thaleson, é que o método científico tem como uma das suas etapas a experiência. E nós vivemos, no contexto brasileiro, uma coisa inversa na religião. A religião brasileira e as religiões, e às vezes nós também, como reformados, caímos na tentação de estipular nossas teorias só a partir do experimento. A gente não observa direito, a gente não pensa nas hipóteses. Quando acontece algo na nossa vida cotidiana, isso é um evento, um fato. Pode estar relacionado ao experimento. A gente já vai logo fazendo uma teoria. Não é assim que o método científico subsiste. O método científico tem todas as etapas. Todas as etapas. E o que eu estou aqui levantando a bola é de que o método científico é uma grande lição para os religiosos. Porque nós precisamos sempre compreender que a experiência de vida é uma das etapas. Só o que a gente tem aí são grupos religiosos e pessoas que querem sobrepor as suas próprias experiências ao ensino, à doutrina, aos fundamentos históricos. Tantas outras pessoas já ratificaram um conhecimento, como aí o nosso professor aí inunda a nossa aula com citações de livros, de autores, de ministros, de pastores, de ex-professores, ratificando um conhecimento. Aí vem uma pessoa na modernidade, não, mas eu passei por isso desse jeito, então eu creio nisso como verdade. E aqui eu queria deixar a contribuição do método científico, fazendo um caminho contrário, da ciência para a religião. O método científico tem uma grande contribuição para a vida religiosa. Obrigado, pessoal. Valeu. Muito bom, Milton. E só lembrando aqui, né, do que a gente vive hoje, por exemplo, eu estava na semana retrasada acompanhando um debate que era falando sobre por que a autoridade da ciência parece ser contestada em nossos dias, né? E se existe, de fato, essa autoridade da ciência. E muito do que você falou, parece que as pessoas elas simplesmente colocam as suas experiências acima de todas as coisas e ela não quer mais saber nem da autoridade daquilo que se estuda, né? Por exemplo, alguém diz que a própria controvérsia, né, entre a questão do isolamento ou não, dos remédios ou não a serem utilizados, levantou muito essa questão aqui. E aqui eu não estou querendo dizer, na verdade eu nem sou profissional da área para saber especificamente como é que se dá remédio, se toma ou não toma. Não é esse o meu propósito aqui, porque eu não tenho especialidade para falar. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, por exemplo, nós vemos o presidente falando que se deve colocar um protocolo com um remédio e pessoas que acreditam no presidente em contrapartida. E isso aqui eu não estou querendo colocar se foi certo ou errado, tá? O que ele falou. Não sei. O que eu estou querendo colocar é pessoas que ouviram uma autoridade que é da área da política falar sobre questões ligadas à esfera médica, né? E que, teoricamente, deveria ser um médico falando sobre a importância de se tomar isso ou não. Então, é claro que aqui eu não estou querendo levantar essa discussão em termos políticos. Eu sei que existem médicos que vão falar a favor e médicos que vão falar contra. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é essa maneira de pensar pós-estruturalista, pós-moderna, ela coloca as autoridades das diversas esferas da sociedade em xeque. Por exemplo, hoje, não só na esfera da ciência, mas na esfera da própria religião também. Hoje, os pastores, e vocês vão concordar comigo aqui, os mais velhos, que a autoridade hoje do pastor é muito diferente da autoridade que ele tinha
antigamente, né? Onde um pastor era muito mais reconhecido da sua palavra, o que ele dizia, o que ele falava como verdade ou não, ele era respeitado na sua esfera. E hoje nós temos simplesmente, como você falou, Milton, teólogos falando sobre as verdades de Deus aqui, aí surge simplesmente uma pessoa que teve uma suposta experiência que disse, não acredito nisso. Eu acredito naquilo que eu quero. Aí vem a escritura como uma autoridade da palavra de Deus, né? E aí a pessoa lê e diz assim, não, isso aqui eu não concordo. Eu acho que não seja assim. Outra parte da escritura eu concordo. Como diversas pessoas que vocês conhecem também, que vocês já devem ter ouvido isso, né? Não, eu concordo em algumas coisas que a Bíblia diz, mas não concordo com tudo que a Bíblia diz. Então, as autoridades são colocadas em xeque e isso gera muitos problemas, né? Nós devemos pensar sobre isso. Foi muito bom a sua colocação. E a ciência, sim, tem muito para ajudar, a religião também. Muitas coisas que a gente entende hoje, por exemplo, até o próprio Calvino entendia errado. E quando ele fala, não lembro se é nos Institutos ou em outro livro, que ele fala da questão do Sol, né? Que no tempo dele ele entendia que era o Sol que girava ao redor da Terra. E porque ele tinha uma noção, através da Bíblia, de que aquilo ali seria verdade. Mas a ciência nos ajudou a interpretar o texto bíblico de uma maneira mais fiel. E isso não quer dizer que a ciência foi contra a religião. Não tem nada a ver. Ela ajudou a religião a entender mais profundamente as verdades de Deus. E não o contrário, né? Alisson, tudo bom? Opa, tudo bem? Gostei do que você expôs agora nesse final, achei bem interessante. Só para fazer uma contribuição, não sei se contribui ou se distribui, mas rapidinho aqui, do que você falou, é que às vezes a gente pensa que a Bíblia ela é um manual de ciência. Ela está muito longe de ser isso, ela não tem essa intenção. E hoje, com essa modernidade, como você falou, você tem até uma visão diferente. Deixa eu só colocar rapidinho aqui algumas coisas que eu pontuei aqui, que a memória já não é boa de decorar. Por exemplo, quanto à inerrância da Bíblia. É fato que ela é inerrante, mas em alguns aspectos não é bem assim. Por exemplo, descritivamente, ela é inerrante. Por exemplo, em Mateus se fala de 2 endemoniados gadarenos. Marcos fala que era um endemoniado. Por exemplo, em alguns evangelhos se fala que eram 2 cegos de Jericó e outros se fala que era um cego de Jericó. Um fala que Jesus foi convidado a visitar a casa do centurião e outro evangelho fala que ele não foi convidado, que ele foi. O que é que importa? O número importa. Mateus, Marcos e Lucas, eles foram menos detalhados, tá? O que importa não é o número, é a essência do que foi dito. Então, o que importa é que o centurião disse o que disse, Jesus disse o que disse, é que a filha de Jairo foi curada. Um fala que eram 2 endemoniados, outro fala que era um. Outro fala que eram 2 cegos, outro fala que era um cego. Né? Em algumas genealogias, por exemplo, em Deuteronômio e Crônicas, elas são diferentes, se acrescenta os nomes e se tira outros. O que eu estou querendo dizer com isso? Que há discrepância, por exemplo, em algumas falas, porque foram ditas por observadores diferentes, até em períodos diferentes, mas isso não compromete a essência do que se quer dizer. E isso é a inerrância, tá certo? Isso é o que a gente tem que se preocupar de fato. Mas por que um falou que eram 2 gadarenos, outro falou que era um gadareno? Um foi mais detalhista, o outro não. Isso não importa. Então, a gente também hoje, quando começa a ler um pouco sobre teoria das cordas, física quântica, você começa a interpretar diferente algumas coisas que o Evangelho dizia. Até a própria criação. Quando Deus fala, haja luz. Mas e aí, o Big Bang contradiz isso? Acho que não. Por quê? Como é o processo de criação da luz? Eu não sei, você não sabe. Deus não cabe no meu entendimento. No dia que ele couber no meu entendimento, ele deixa de ser Deus, porque eu o compreendi por completo, em sua totalidade. Deus me deu um vislumbre de quem ele é através de Jesus Cristo. E ele é a minha chave hermenêutica. É através dele que eu tenho que compreender tudo. E às vezes as coisas não vão caber na sua totalidade na minha mente. Então, as pessoas têm uma preocupação em querer adaptar a ciência à Bíblia. Eu acho que é como o Milton falou, quando já se tem fé, já se começa a fazer o processo inverso. Você parte da ciência, estuda, vê, lê, algumas coisas contribuem, legal, outras passam, teorias científicas mudaram. Você teve a teoria do gelo cósmico, que foi provado no tempo, nunca foi provada e era uma bobagem. Essa própria ciência muda.
mas há coisas que contribuem de maneira hoje muito profundamente para nos ratificar. Entendeu? Então, acho que a gente tem que parar de ver a Bíblia como um manual de ciência, e de como aquela coisa que, não, se ela disse que era assim, é assim, mas aí você tem certos aspectos, como eu acabei de citar, descritivos que diferem de um evangelho para o outro. Um evangelista viu de um jeito, outro viu de outro, mas, em essência, os dois falaram a mesma coisa. A mensagem é a mesma. Isso é que importa, entendeu? Então, tem que ter cuidado com essa inerrância, às vezes, que ela pode ter esses equívocozinhos. Um abraço, Thaleson. Muito bom a sua colocação aí, viu? Valeu, Rai. Eu vou só falar aqui para o pessoal do Meet que estava dizendo que eu estava com preconceito contra eles, porque a gente estava falando aqui e eu não disse qual era o que o Milton tinha falado para eles. Agora o Rai está falando sobre a questão da inerrância, né? E da questão da ciência de às vezes a gente vai para a Bíblia com um olhar científico e esperando que comprovações científicas sejam feitas pela Bíblia, e ela, de fato, não se propõe a isso. Então, de fato é isso, né? É claro que a gente aqui não vai discutir de modo nenhum a inerrância da Escritura, porque isso é um pilar do cristianismo. Se a gente tirar essa inerrância, nós vamos cair em várias heresias, nós nem temos mais Escritura. Mas é como você falou, nós não podemos ir com esse olhar científico, moderno, né? Até porque nós precisamos, aquilo que a gente principalmente vai aprender em hermenêutica, é entender os abismos culturais, é entender o próprio aspecto histórico daquilo que está se falando. Então, por exemplo, você falou aqui da ideia de quando Deus fala, haja luz, né? E como que dá essa criação da luz? Eu não sei, você não sabe. De fato, Moisés ele não estava preocupado em dar ali aspectos científicos da criação. A preocupação de Moisés era outra. A preocupação de Moisés era dizer que a natureza era criação de Deus, né? Que a luz não era um Deus, né? Que o sol não era um Deus, que a lua não era um Deus, porque o contexto dele ali histórico era um contexto onde ele estava inserido num povo que adorava o sol, um povo que adorava a lua. Então ele tinha que falar que Deus e a revelação de Deus dada a ele ali é para isso. E aí sim nós vamos ter um entendimento maior do que a Escritura está querendo nos passar. E a partir desse entendimento maior, a ciência pode ser uma aliada para nos ensinar sobre vários aspectos que a gente lê na Escritura também. Né? E aí, como você falou também, nós não podemos ter a ciência como uma espécie de escritura sagrada, né? Como você falou, existem hipóteses que estão aqui hoje e amanhã elas nem estão mais porque já foram desqualificadas. Então, a nossa fé ela deve estar naquilo que Deus falou que é verdadeiro e entendendo que muitas vezes nós podemos errar em nossa interpretação daquilo que Deus falou, né? A inerrante é a Bíblia e não a nossa interpretação, né? Alisson. Oi. Bom dia. Só fazendo um pequeno comentário aí sobre a fala do Rai. Na realidade, os textos eles não se contradizem, eles se complementam, né? Exatamente, com certeza. Complementa o cenário total, né? Isso às vezes a gente tem um paralelismo aí nas escrituras que ele é muito útil, né? Para a gente ter uma leitura melhor de alguns eventos, né? Isso, exatamente. Então, como eu disse, nós não podemos, por causa desses textos assim, imaginar que aquilo que se foi falado não foi falado de uma maneira correta completamente. Na verdade, foi falado de uma maneira corretamente. Mas a nossa interpretação precisa ser mais precisa daquilo que se quer falar sobre os eventos. E a partir disso, nós entendemos cada evento e tudo mais. Como, por exemplo, a questão da criação, né? Como foi falado aqui. Se nós entendermos formos para a Bíblia com nossa mentalidade moderna e jogar todos os nossos pressupostos ali para o relato da criação, nós não vamos ter uma compreensão do que a Bíblia quer nos dizer. E aí, muitas vezes, a gente vai acabar dizendo que a Bíblia falou algo errado,
mas nós vamos estar olhando com os nossos olhos modernos, que não era isso que os autores queriam falar. Assim Qual como o que é? José falou, que a questão de se complementa em termos de essência. Então, os dois quiseram falar a mesma coisa sobre o demoniado. Embora um falasse que era um endemoniado e o outro evangelista falou que eram dois. Mas e daí? A essência é a mesma. Embora a descrição quantitativa seja diferente, isso não tira a essência do que os dois quiseram dizer. É isso que eu estou falando quando eu falo do cuidado com a inerrância, é nesse aspecto da mensagem ser realmente a mesma dos 4 evangelistas. Os 4 falaram do cego endemoniado. Estou falando só de um exemplo, mas nós temos centenas de outros. O quantitativo é diferente. Um eram 2 cegos de Jericó, outro era um cego. Outro eram 2 endemoniados, outro era um. Mas e daí, se a quantidade é diferente? Isso há uma diferença entre eles. São observadores, pontos de vista diferentes. E são diferentes, falaram diferente, mas a essência é a mesma. E é isso que a gente tem que se preocupar com a essência do que está dito, e não com a letra. Porque a letra mata. Então, a gente tem que ter só esse cuidado. Só isso, viu? Um abraço. Eu diria, Rai, só para a gente completar essa questão, que para a gente ter cuidado com essa questão de a essência que está certa, mas o texto específico, no sentido literário, ele não traz a verdade das coisas, né? Porque como é que a gente vai, se nós levarmos isso às últimas consequências, no final das contas, nós vamos cair em algum erro, porque vai cair essa essência vai cair num subjetivismo. E nós podemos, não estou dizendo que vamos cair, mas nós podemos, com esse tipo de pensamento, cair em certas heresias antigas, como, por exemplo, o próprio entendimento de Orígenes sobre a Escritura Sagrada. Ele tinha, eu não estou dizendo aqui que Orígenes é um herege, tá? Orígenes estava no início do cristianismo ali, na igreja, um dos pais da igreja, ele estava tentando compreender muitas coisas que eram difíceis de serem compreendidas. Mas ele sim teve esse erro de determinar vários pontos de entendimento da Escritura. E aí ele coloca o literal, né, que eu presumo que seja isso que você quer falar, do próprio texto em si ali, do literal como sendo o menor, aí depois vem o entendimento espiritual, aliás, um entendimento histórico, depois um espiritual e depois um mais elevado. Isso pode fazer com que nós caiamos em erros que são fundamentais, porque quando eu digo assim, não, é só a essência que está certa, o texto em si pode ser que ele não me fale nada, porque a letra mata. Quando o Paulo diz que a letra mata, ele não está falando da escritura. Até porque o próprio Cristo ele vai falar que as escrituras testificam dele, que ela está correta e que é através dela que nós conhecemos Deus Pai. E nós temos os profetas, né, como ele diz, nós temos os profetas, Moisés e os profetas, e agora nós temos Cristo com a revelação maior, como Paulo diz. Então, é só ter esse cuidadinho assim dos termos, tá? São aparentes contradições, mas que se a gente fizer um estudo mais profundo, como o Josué falou, eles se complementam, eles não falam um contra o outro. Como, por exemplo, nós vamos ver o texto lá, quando Jesus sai, depois de ser batizado, e ali o Espírito o leva para ser tentado, e aí Tiago diz que Deus não tenta ninguém. O que quer dizer a tentação ali em Tiago? O que quer dizer a tentação ali no Evangelho? Então, se nós nos aprofundarmos no entendimento, nós veremos que não só o princípio que está querendo ser tratado ali, mas como a própria narrativa, ela é correta, ela é inerrante, porque foi soprada pelo Espírito de Deus, embora em homens pecadores e imperfeitos, né? Então, por causa da inspiração de Deus, do Espírito Santo estar ali trabalhando naquilo que é escrito, nós não podemos entender assim. Eu penso que isso é mais correto a gente pensar para a gente não cair em possíveis erros e possíveis heresias. Muito bom. Thalisson, a Geisa, ela levantou a mão aqui, vamos dar prioridade para ela agora, para ela poder falar também, que ela levantou a mão um pouquinho, ela pode liberar o microfone e falar. Tá. Aí eu vou escrevendo aqui pro pessoal aqui do Mix, porque eles estão se sentindo
inferiores a vocês. Posso falar, Thales? Pode sim. Tá certo. Olha, eu queria só lembrar, assim, a questão... Primeiro, achei excelente a aula, viu, Thales? É um assunto tão importante, você consegue botar muita coisa em pouco tempo. Eu não tenho essa capacidade de síntese que você tem, eu acho ótimo, porque cada coisa que você diz, levanta uma árvorezinha, é como se fosse a árvore e surgem aqueles raminhos para várias coisas que a gente já leu e que complementam tudo, né? Bom, eu queria só falar, acredito sim, que é uma contribuição. Adão e Eva, lá no jardim, eles receberam um mandato cultural de conservar aquele jardim. Olha só, ali existia ciência, porque com certeza eles iam desenvolver modos de arar a terra, de tudo. Então ali a ciência está implantada, porque eles com certeza iriam ter essa capacidade de fazer isso. Mas na frente, Nimrod, ali na Torre de Babel, né, ele também desenvolveu algo científico em relação à engenharia, né, vamos dizer, uma engenharia civil, e, no entanto, ele o fez com um propósito já dentro do pecado, um propósito de ambição, de se sobrepor às demais nações, né, e aí Deus confundiu todas as línguas e tal. E eu me lembro que uma vez eu li uma frase, ou ouvi, que dizia assim: a boa ciência leva a Deus. Quer dizer, toda vida que a gente tem uma ciência que leva às verdades bíblicas, a gente sabe, está indo num bom caminho, é uma boa ciência. A boa ciência não tem como não levar a Deus, né? E o que seria a má ciência? Eu tenho duas formações interessantes que são em duas áreas totalmente diferentes. É a área de odontologia, onde eu vi histologia, embriologia, biologia, patologia, e depois direito. Totalmente diferente, né? Das ciências jurídicas, das ciências humanas, totalmente diferente. E em todas elas, a gente vê grupos de escolas diferentes que divulgam determinadas pesquisas que favorecem uma determinada linha de pensamento e de ação, e outros totalmente opostos. Aí você fica, por que totalmente opostos, né? Eu me lembro quando eu estava começando a faculdade, eu lia muito já as pesquisas e tal, e eu perguntei isso ao professor. Aí o professor disse assim para mim: Geisa, é porque existe muita política. Por exemplo, a escola do Rio de Janeiro quer defender esse curativo dentro do canal, dos dentes, né, quando você vai fazer o tratamento de canal, e quer combater o outro curativo, porque esse outro curativo são os autores também famosos, como aqueles ali, mas que são rivais, eles se rivalizam, às vezes até pessoalmente, e aí também dentro da pesquisa. Então vem mais uma vez aquela história, a boa ciência leva a Deus. Se for uma ciência boa, que está ali com boa intenção, vai levar a Deus. Outra coisa também, mesmo com boa intenção, às vezes a ciência falha, porque tem um errinho de metodologia, e só depois vai descobrir que aquele erro naquela metodologia acabou levando a uma conclusão errada da pesquisa, né? Então, os próprios autores, às vezes, pedem desculpas. Por quê? Porque foi um erro metodológico, não considere mais aquela pesquisa. Então, existe muito isso. Então, até com boa intenção, ainda tem a coisa da metodologia, né? Que às vezes tem alguma falha. Por isso que a gente vê a ciência dizendo uma coisa ontem e hoje. A ciência é muito falha, é muito ruim. Ontem disse uma coisa, ontem era proibido comer ovo fazia mal para isso, hoje ovo faz bem para isso. Beber vinho fazia mal para isso, hoje beber vinho faz bem para isso. A gente até fica confuso, mas é exatamente porque a ciência está limitada, os processos, a pesquisa científica, ela às vezes tem falhas, ela às vezes vai mudar, e nosso Deus não, nosso Deus é absoluto. Então, toda vez que a ciência está ali acertando, é porque ela está indo realmente naquele caminho que está correto, que leva a Deus. Agora, só para completar, eu queria compartilhar com os irmãos que eu assisti aqui no History Channel, um programa que eu achei fantástico. Eu só peguei uma partezinha, mas eram os cientistas dizendo sobre a nossa Lua, nosso satélite. Ele diz que a relação da Terra com o satélite Lua não tem nenhum outro planeta com seus satélites. E os cientistas, depois de explicarem várias contas, várias coisas, eles disseram assim: não tem como a Lua não ter sido colocada lá. A Lua foi colocada lá daquele jeito, naquela inclinação, daquele modo,
de alguma forma, porque ela tem que ter sido colocada lá. Então, eles dizem, nós não sabemos se é por um alienígena, se é por não sei o quê, mas ela, nas nossas conclusões científicas, a nossa Lua tem que ter sido colocada lá naquele ponto, naquele local. Olha que coisa fantástica, né? Eles não sabem nem como, mas sabem que tem que ter sido colocada lá. Ó, estão chegando perto. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. A gente agradece o Thaleson pela aula. E aí, para o pessoal do Meet não ficar se sentindo excluído, eu vou pedir para o Thaleson mesmo fazer uma oração, que aí os dois vão conseguir ouvir e a gente faz o encerramento já. Tá. Vamos orar, né? Vamos orar para finalizar, tá, pessoal? Que foi só uma colocação que a Geise falou, da boa ciência leva sempre a Deus. Então, tem aspectos na criação que quando nós vamos descobrindo, nós vamos nos aproximando daquilo que Deus fez na criação e que nos aponta para Ele também. Como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, né? Como o Salmo 119 fala. Aliás, 19 fala. Então, vamos orar aqui para a gente finalizar a nossa aula. Senhor, nosso Pai Celeste, Criador de todas as coisas, Tu que nos dá o entendimento de todas as coisas, Tu quem criou todas elas e que sabe de tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que foi determinado pela Tua mão, pela Tua palavra, para que fosse verdade, para que nós pudéssemos Te glorificar ao sabermos, ao conhecermos, e que o nosso coração, Senhor, seja direcionado para Ti, que ele não seja direcionado para ídolos, direções erradas, direções apóstatas, que são rebeldes àquilo que o Senhor determina para nós, determina para o teu povo. Que o Senhor nos dê a tua graça, misericórdia, a tua sabedoria, para que possamos viver não somente como pessoas inteligentes no meio do mundo, mas principalmente como pessoas portadoras da sabedoria dada por ti, que vem de ti. Sabemos que o conhecimento ele só pode ser verdadeiro, a sabedoria só pode ser verdadeira se vier acompanhada do temor ao Senhor, o temor à tua palavra, o temor às tuas verdades. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a tua igreja nesses tempos difíceis, faça-nos alegres em ti. Sabermos que a nossa alegria está em ti, dá-nos vigor e nos faz caminhar mesmo em momentos de sofrimento, momentos de terror, medo, que possamos saber que o Senhor está perto, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos sustenta com a tua mão forte e poderosa, que o Senhor está assentado no teu santo trono e que rege toda a história com o teu cetro de ferro, de poder, de sabedoria, nada foge do teu controle. Essa é a nossa esperança, essa é o nosso desejo de que esteja em nosso coração cravado isso, e que todos os dias nós possamos nos apoiar nessa verdade. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e nos faz conhecer as Tuas verdades reveladas na Tua palavra e nos faz conhecermos a Ti, que é a nossa vida eterna. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa aula, que o Senhor possa edificar a Tua igreja, assim para assim o Teu nome ser glorificado. Amém. Amém. Então, estamos liberados. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo. Deus abençoe, gente. Boa tarde.